Fala, eu sou o Doug Niemeyer, eu sou especialista em trading automatizado para o mercado financeiro e nesse vídeo eu vou trazer um assunto um pouco diferente, mas é um assunto que provavelmente você vai gostar, que é quanto dinheiro eu preciso para viver de renda do mercado? Será que isso é possível? Como que eu faço? Qual que é a minha visão sobre isso e também como que isso pode te ajudar nos seus investimentos para você pensar formas de você viver de renda efetivamente no mercado e quanto dinheiro você precisa. Primeira coisa, se você gostar desse conteúdo, deixa o seu joinha depois, porque isso ajuda demais o nosso canal a gente continuar produzindo conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Olha só, esse assunto, gente, pode parecer um pouco óbvio para algumas pessoas, mas para muitas pessoas, talvez, esse assunto não é uma coisa que a pessoa pensa ou ela pensa de uma forma bastante distorcida. Primeiro, o que é renda do mercado financeiro? Que renda? Existem vários conceitos que várias pessoas falam. Renda precisa ser uma renda de dividendos, precisa ser uma renda passiva, precisa ser uma renda que venha de algo que eu não preciso fazer nada para que ela caia todo mês na minha conta. Na verdade, a renda no mercado financeiro é todo o dinheiro que o seu dinheiro é capaz de gerar, independentemente se é de forma passiva ou ativa no mercado financeiro. O que é de forma ativa? É você operar o mercado, você entrar nas operações, você alocar o seu capital em determinada ação. Se a ação começa a subir, você coloca o capital nela e quando ela começa a cair, quando ela perde ali o movimento dela, você tira o seu dinheiro, você apura o lucro, você coloca o seu dinheiro, por exemplo, numa operação que vai te dar ali 10, 15, 20% e depois você tira o seu dinheiro. Essa é basicamente a ideia de você ser um trader ativo no mercado, né? Você ser ali um investidor ativo no mercado. É assim que eu gosto de pensar no meu capital. Eu sou um cara que coloco o meu capital à minha disposição, então ele está na minha conta na corretora, está alocado lá aqui no Brasil em tesouro, né? Tá alocado lá em títulos de renda fixa e eu uso a margem para operar aqui no Brasil. Lá fora, para operar em dólar, eu também trabalho muito parecido com isso. Mas a questão é, como que eu faço efetivamente e como que eu busco fazer renda no mercado e como que você também pode buscar. Olha só, primeira coisa, as pessoas muitas vezes elas esquecem o fator principal que é rentabilidade. Muita gente fala que rentabilidade não importa no mercado, importa é você aportar dinheiro e você simplesmente colher os frutos lá na frente. Então aquela velha história, não, você tem que ter uma carteira diversificada, você tem que ter uma carteira equilibrada, onde você vai aportando dinheiro todos os meses para você lá na frente, quem sabe, talvez, colher algum fruto. Só que isso, gente, é uma abordagem que ela não necessariamente é uma verdade. Por quê? Quando a gente é ativo no mercado, quando a gente busca fazer as nossas operações no mercado, a gente consegue encurtar muito esse caminho. Encurta demais o caminho. Uma coisa é você aportar dinheiro todo mês, né? Você pega ali do seu salário lá, sei lá, R$1.000, e você vai lá e compra determinadas ações para você colocar elas no seu portfólio, para você levar lá para frente e lá na frente viver de dividendos e tal. Galera, não necessariamente isso é a melhor abordagem para você. Se você é um cara que tem interesse de mercado, que você quer entender sobre o mercado, quer fazer as operações ali, seja qual for o tipo de operacional que você quer fazer. Eu sempre falo que o trader, ele consegue fazer muito mais dinheiro do que um holder. Por quê? Ele identifica as oportunidades, entra nas oportunidades com o seu capital, pega ali a fração de lucro que aquela operação vai dar para ele, traz de volta esse dinheiro e assim ele vai fazendo. Então, se um holder convencional vai fazer aí 15% ao ano, 20% ao ano, né, contando dividendos, contando juros sobre capital, contando a valorização das ações, muitas vezes em alguns anos, né, acaba pegando um período ruim de mercado, você está comprado numa ação, ela desvaloriza, você fica ali amargando prejuízo por muito tempo. Já o trader não, ele consegue ter uma constância nos resultados. E é isso que a gente vai olhar aqui. Agora eu vou mostrar uma calculadora, você já deve ter visto essa calculadora em vários sites aí na internet, mas da forma como a gente vai olhar ela aqui agora, eu tenho certeza que vai mudar a forma como você pensa sobre isso, tá? Então, olha só, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você.
Isso aqui, gente, é a calculadora de juros compostos, tá? Você consegue acessar ela aqui, ó, Mobilis Calculadora de Juros Compostos, tá? Provavelmente, se você já investe seu dinheiro, você já deve ter visto em algum momento essa calculadora. O que eu quero mostrar para você aqui, ó? Douglas, se eu for investir o meu dinheiro, então, se eu for operar o meu dinheiro, se eu for trabalhar o meu dinheiro, quanto que eu posso buscar de rentabilidade? Depende muito do modelo operacional que você vai trabalhar. Vamos pensar aqui o seguinte: se você tem um capital de 100 mil reais, 100 mil reais, tá? E você consegue, não vamos nem trabalhar com aportes aqui, vamos pensar uma taxa de juros aqui, ou seja, uma rentabilidade de 30% ao ano, tá? 30 mil não, né? Aí seria maravilhoso. 30% ao ano. E você, em 10 anos, trabalhando esse capital, buscando em média 30% ao ano, começando com 100 mil reais, você, ao longo de 10 anos, gente, olha isso aqui, você tem só de juros, né, praticamente 1.200.000 reais, tá? Então, olha como é interessante aqui a rentabilidade. Agora, vamos usar esse mesmo critério aqui, deixar aberta essa janela aqui, 1.200.000. Vamos pegar aqui os mesmos 100 mil reais aqui, ó, sem colocar aporte, vamos colocar uma taxa de juros de 15% ao ano. 15% ao ano para a gente olhar aqui um período de 10 anos. Vamos ver aqui. Olha só, a gente teve aqui, ó, uma fração só da rentabilidade que nós teríamos tido, né? Nós teríamos se nós tivéssemos operado aqui, nós tivéssemos buscado 30% ao ano. A gente teria aqui, ó, basicamente 25% do resultado. Olha como é interessante quando você olha para o longo prazo e você olha para a rentabilidade. Agora, vamos pensar o seguinte: se a gente pegar aqui, ó, eu já tenho, sei lá, 500 mil reais, tá? Eu não estou aqui falando que é fácil ter 500 mil reais ou que todo mundo tem 500 mil reais. 500 mil reais é bastante dinheiro, tá? Agora, eu vou mostrar o seguinte para você. Se você tem 500 mil reais e você quer, eu quero, já com esses 500 mil reais aqui, pegar um pouquinho desse lucro desse dinheiro, né, desse juro desse dinheiro, dessa importância para pagar uma conta aqui na minha casa. Quero, de repente, pagar um aluguel, quero, de repente, pagar aqui uma conta de energia e tal. Como é que eu posso pensar isso aqui? É extremamente importante você olhar para a rentabilidade. Por quê? Se você não olha para a rentabilidade e você deixa lá fazendo aí 15% ao ano, né, você deixa ele, de repente, numa renda fixa, não, beleza, vai fazer aqui uma graninha, vamos colocar aqui um ano para ver quanto que dá isso aqui em um ano. 500 mil reais, você tem 75 mil reais aqui em um ano. 75 mil reais, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, vamos pegar uma calculadora aqui, 75 mil reais, 75, 1, 2, 3, dividido por 12, a gente tem aqui R$6.200, tá? É um bom dinheiro? Eu tenho 500 mil reais, estou fazendo aqui 15% ao ano, em média, por mês aqui eu tenho 6 mil reais. Tá? Isso é uma média sem contar impostos, tal, tudo mais. É um bom dinheiro? Sim, é um bom dinheiro. Só que agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu deixar aberta essa janelinha assim, ó, porque a gente vai conseguir olhar mais fácil aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, fazer um novo cálculo. E vamos pegar os mesmos 500 mil reais. 500 mil reais. E a gente vai colocar aqui 30% ao ano. A gente vai fazer o dobro, certo? 30% ao ano. 30% ao ano. Quando você olha, você tem aqui o dobro, né? O dobro de juro, né? De rentabilidade. E isso aqui, gente, muda completamente o cenário, porque ao invés de 6 mil reais em média, você vai conseguir o quê? 12 mil reais. Então, olha isso aqui, parece meio óbvio. 150 mil reais, dividido por 12, que são 12 meses no ano, você faz em média 12.500 reais por mês. Pô, Douglas, mas, cara, como é que você faz 30% ao ano, né, no mercado financeiro? Operando no mercado, tá? Operando no mercado. Quem me acompanha aqui já há mais tempo, quem já vê os vídeos que a gente tem aqui no canal, eu busco uma rentabilidade aproximada entre 30% e 40% ao ano, operando o mercado, operando de forma automatizada. Então, você precisa ter o quê? Um modelo operacional. E
a questão toda é, quando você tem um modelo operacional que você consegue mensurar, calcular risco, que você consegue contabilizar quanto você pode esperar de rentabilidade do capital que você está alocando nele, quando você tem uma forma totalmente detalhada de como você faz para mensurar toda a parte de risco, toda a parte de quanto capital você vai alocar em determinados momentos, você começa a entender que é muito plausível você buscar uma rentabilidade anual até muito maior do que 30%, 40%. Só que você precisa naturalmente ter um bom modelo operacional. Você precisa ter uma boa forma de você conseguir fazer isso aqui. E olhando para o longo prazo, quando você pega, por exemplo, esses mesmos 500 mil reais, tá? Esses mesmos 500 mil reais aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Esses mesmos 500 mil reais, digamos que a gente vai olhar para um horizonte aqui de 5 anos, tá? Muita gente fala a longo prazo é 20 anos, 30 anos. Eu gosto de olhar um período de 5 anos como sendo longo prazo, porque quanto mais cedo você conseguir mensurar se o seu modelo, se a sua forma de operar, se a sua forma de investir, ela não está dando um resultado satisfatório, você consegue mudar a rota, né? As pessoas muitas vezes acabam sofrendo tanto no mercado financeiro porque elas acabam seguindo uma linha de pensamento sem depois avaliar se aquele caminho que ela está seguindo é um caminho inteligente. Porque, gente, o mercado muda, as empresas mudam, a forma como o dinheiro, a inflação, né? A gente não está nem aqui na nossa conta contabilizando inflação. Então, veja que você simplesmente aportar dinheiro esperando que algo vá valorizar é muito infantil. Por quê? Quando você coloca o dinheiro numa ação e você só tem que esperar aquela ação subir, e se a ação não subir? E se o tempo passar e aquela empresa começar a dar prejuízo e o negócio começar a ir mal? Ah, mas aí eu vou rebalancear minha carteira. Cara, na prática, isso é algo bem mais difícil de implementar do que você aprender um modelo operacional que te gere uma rentabilidade entre 30% e 40%, ou às vezes 50%, 60% ao ano do seu capital, se você pegar boas movimentações de mercado, do que você confiar numa empresa, confiar ali num conjunto de ações que você vai comprar para o longo prazo. Então, eu sempre prefiro que você aprenda a fazer o dinheiro, né? Aprenda a encontrar as oportunidades no mercado para fazer o seu capital crescer. Agora, vamos olhar aqui sobre essa questão aqui de você, digamos que você faça apenas 15% ao ano, tá? 15% ao ano, que para muita gente está bom, né? Muita gente diz, não, mas está bom 15% ao ano. Se você tem um capital acima de 10 milhões de reais, ok, né? Você tá falando aí de 10 milhões de reais. Vamos ver aqui quanto que dá isso aqui ao ano. Então, você tem 10 milhões de reais. 10 milhões de reais vezes 15%. Isso aqui te dá 1 milhão e 500 mil reais por ano, dividido por 12. Você tem aí 125 mil reais por mês para gastar com seu picolé, com seu sorvete, com a sua cervejinha, com a sua picanha, beleza? Beleza. É o seu caso você ter 10 milhões de reais e você se dá o luxo de ganhar por ano 15%? Se for, ótimo, mas provavelmente a maioria de vocês não é esse o caso. Então, é muito mais inteligente você buscar uma rentabilidade maior, porque você tem um capital, você tem um retorno financeiro muito maior. Então, essa é a grande questão. Olha aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, na simulação aqui de juros compostos, tá? Como que isso seria? Em 15% ao ano, de 500 mil reais, num período de 5 anos, quanto que a gente teria? A gente teria aqui, ó, praticamente o dobro de juros. Olha só que interessante. Começamos com 500 mil reais e finalizou com 1 milhão, certo? Em 5 anos. 15% ao ano, né? Aquela história devagar e sempre, só que aqui a gente não está contabilizando a inflação. Então aqui, ó, 5 anos, 60 meses, a gente fez 500 mil reais de juros. Agora, olha a diferença aqui, ó, quando a gente olha para esse cenário aqui. Vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar os mesmos 500 mil reais aqui, sem aporte, tá? Estou falando do meu dinheiro e lá rentabilizando. Olha isso aqui, 30%,
30%. 30% anual no período de 5 anos. Olha isso aqui. Olha a diferença aqui, ó. A gente tem quase 3 vezes mais de resultado aqui, ó. 1.300.000 reais. Então, veja aqui. Aqui, ops, eu já apaguei aqui. Aqui, ó, nós temos de 500 mil de juro, a gente passa a ter 1.300.000. E a gente só dobrou a rentabilidade aqui. A gente, de 15%, a gente passou a trabalhar com 30%. A gente dobrou a rentabilidade. Só que o resultado em 5 anos é quase 3 vezes mais. Não é o dobro. Então, veja que no longo prazo, a gente falando aqui em 5 anos, isso aqui é muito expressivo. Então, a rentabilidade, principalmente se você está começando no mercado, principalmente se você tem um capital pequeno, né? Um capital, pô, Douglas, eu tenho 10 mil reais. Cara, você tem 10 mil reais, é muito mais inteligente você pegar parte desse capital, ou pegar o seu capital de 10 mil reais e buscar fazer a maior rentabilidade possível com esse capital, dentro, naturalmente, de uma gestão de risco extremamente acertada e tudo mais. Por quê? Você consegue fazer o que com isso? Tendo uma rentabilidade maior, você consegue encurtar o caminho. E encurtar o caminho é o que todo mundo quer no mercado financeiro. Justamente o lugar onde você consegue, em menos tempo, fazer mais dinheiro. Ah, Douglas, mas como é que eu vivo desse dinheiro? Quanto que eu preciso para viver de mercado? Então, vamos dar uma brincada aqui, ó. Se você tem 100 mil reais aqui, ó. 100 mil reais. E você busca, por ano, 30%. E, vamos colocar aqui um ano, certo? Isso vai te dar aqui, ó, 30 mil reais no ano, beleza? Beleza. 30 mil reais no ano, 30 mil reais no ano, dividido por 12, sem contar impostos, vai te dar 2.500 reais no mês, certo? Certo. Agora, se a gente pegar os mesmos 100 mil reais aqui, ó, 100 mil reais, e a gente está buscando aqui, ó, 45%, quanto que dá isso por ano? 45 mil reais, dividido por 12, você está buscando aqui, ó, 3.700 reais. Então, de 2.500, você já está buscando ali 3.700 reais por ano. Olha a diferença que você tem ali. Cara, é muita diferença, né? É praticamente 70% a mais. Isso é muita coisa. E aí você começa a trabalhar de forma inteligente o seu capital, você começa a simplesmente fazer com que esse dinheiro te dê frutos maiores, né? Então, quando você olha para um horizonte de longo prazo, eu sempre digo o seguinte, cara, quanto menor o seu capital, maior é a sua responsabilidade de fazer esse capital crescer de forma mais rápida. Por quê? Ah, chega lá na frente, você tem lá 1 milhão de reais, beleza. Muita gente, pô, tem 1 milhão de reais aqui agora, eu vou ficar rico, né? Tô rico. Mas vamos olhar aqui uma coisa, 1 milhão de reais, você buscando aqui 15% ao ano, você tem aqui, ó, simplesmente 150 mil reais aqui de lucro no ano, certo? É bom 150 mil reais? Claro que é bom, né? É ótimo. Porém, se você, com 1 milhão de reais, buscar somente 15% ao ano, você está perdendo para a inflação. Você está deixando de fazer muito mais dinheiro do que você poderia fazer. Veja que, se você faz aqui, ó, ao ano 30%, você tem aqui 300 mil reais. Com 300 mil reais, dividido por 12, 300 mil reais, dividido por 12, você tem aí 300 mil reais, 300, 1, 2, 3, dividido por 12, você tem aí 25 mil reais por mês, em média, para você viver, pagar suas contas e tudo mais. Então, a questão não é quanto dinheiro eu preciso para viver de renda, é uma junção entre quanto dinheiro você faz com o dinheiro que você tem, para que você possa usar o lucro desse dinheiro. Então, se você tem 10 milhões de reais aqui, ó, 10 milhões, 1, 2, 3, e você faz 15% ao ano, vezes 15% ao ano, você tem 1 milhão e 500, beleza. Só que, se você tem pouco dinheiro, você precisa fazer uma rentabilidade maior do que 15%. Então, é sempre uma relação, gente,
entre quanto dinheiro você tem e quanto dinheiro você precisa para viver ali do dinheiro que você tem já aplicado, já tem acumulado. Então, pensa que a rentabilidade é, sem dúvida nenhuma, algo muito, muito importante para você conseguir fazer o seu dinheiro crescer de forma mais rápida, porque senão não adianta nada você ter muito dinheiro e você não consegue fazer esse dinheiro crescer, dar frutos, a ponto de você poder usufruir desse lucro que esse dinheiro gera. E aqui eu não estou nem falando de se é melhor ou pior você investir em ações que pagam dividendos ou fundo imobiliário. Eu estou falando aqui em termos práticos, quanto dinheiro o seu dinheiro que você tem gera para você. E pensa sobre isso, porque muita gente negligencia o fato de poder fazer com que o seu dinheiro trabalhe de forma eficiente. Então, eu trago sempre aqui no meu canal informações a ponto de fazer você pensar que você sendo um investidor ativo, você sendo um trader, você sendo uma pessoa que consegue fazer o seu dinheiro trabalhar para você, você consegue ter muito mais oportunidade de fazer esse dinheiro crescer de forma eficiente. Tá bom? Era isso para hoje, gente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se esse conteúdo foi legal para você, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo como que você faz para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo.